Olá, todo mundo assistindo e ouvindo o Bate-Papo Carlotas. Eu tô toda tímida porque a gente tá com uma amigona aqui na sala hoje. A Fabi vai apresentar melhor a nossa convidada. Eu vou começar falando, me autodescrevendo. Sou uma mulher morena de franjinha cortininha hoje, com cabelos morenos, né? Mas um pouquinho de branco, um óculos também de aro branco e um colar de coraçãozão e coraçãozinho prateado, que eu coloquei para essa conversa cheia de corações. E tô aqui no meu escritório com os pôsteres na parede e fundo branco. E antes de passar a bola para minha chefa, a Musa, eu só quero falar que Carlotas é uma organização com propósito social, que gosta de falar muito de empatia, respeito, diversidade, inclusão, equidade, pertencimento e tudo que cabe nesse guarda-chuva. Carlotas.org, vai lá saber mais. Oi, chefa. Oi, Ká, tudo bem? Tudo. Bom, estamos aqui nervosas, porque esta pessoa que a gente ama de paixão, inclusive já é uma carinha, a gente sempre explora ela, porque ela tem muitos conteúdos fantásticos, mas antes de apresentar, para quem não me conhece, sou Fabi Gutierrez, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros embranquecendo, olhos castanhos, estou usando um batom vermelho, um colar azul de pingentinho e um vestido azul. E hoje a gente trouxe aqui para conversar com a gente com um assunto bastante importante, mas às vezes delicado, espinhoso, e que a gente precisa ter muita coragem de tocar nesse assunto. Renata Mendes, nossa querida amiga, companheira, mentora, enfim, parceira. Ela é facilitadora de diálogos e trabalha com cultura de paz. E ela é fundadora do Instituto Mundo Aflora, que faz um trabalho incrível. Também vão lá, olhem o trabalho do Instituto Mundo Aflora. E aqui a gente vai trazer uma conversa sobre equidade salarial de gênero, com base no gênero, e em cima de um estudo que ela desenvolveu para o curso que ela fez de liderança feminina na Universidade de Colômbia. Gente, ela é muito chique. Rezinha, muito bem-vinda. Passo a bola para você se autodescrever e falar um pouco mais que estudo foi esse, que metodologia é essa. Obrigada, Ká, Fabi e todo mundo que está escutando a gente. Obrigada pelo convite. Eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca e tenho uns cabelos longos, castanho escuro, grisalho na frente, com uma uma pseudo-franja inspirada pela Carla. E eu uso uns brincos prateados bem pequenininhos. Eu estou vestindo um vestido com fundo branco e um roxo, umas estampas roxas, que não tem muita forma. E atrás de mim tem uma prateleira com alguns livros muito bons e uma porta também de saída do quarto, né, desse meu escritório. Então, quero agradecer o convite e a abertura e a nossa coragem de criar esse espaço para falar sobre mulheres e dinheiro. Esse é um assunto, podem sempre me chamar para falar assunto tabu, porque eu amo de paixão de trazer a torta de climão para o centro da mesa e a gente ficar ali petiscando e conversando. Porque muito mais quando a gente vai estar num ambiente que nem esse, que é banhado de empatia, de respeito, e onde que a gente tem um olhar cuidadoso para a diversidade das nossas relações. Então, é sobre isso que a gente vai falar, mas com a temática ancorada em dinheiro, né? Eu tive a grande privilégio, honra de fazer esse curso de liderança feminina na Universidade da Colômbia, no Global Center da Colômbia, com sede no Rio de Janeiro, mas também indo para Nova York, e precisava desenvolver um projeto, né, no final, na conclusão do programa. E eu fiquei pensando o que eu gostaria de fazer. Eu comecei esse curso num lugar meio de transição, sabendo que eu ia sair da presidência do Instituto Mundo Aflora, que é o lugar que eu fundei, então, para dar essa continuidade, e pensando e refletindo, eu como uma mulher
que, né, estou numa posição de liderança, gostaria de criar num projeto que tivesse significado não só para mim, mas também para todas as mulheres que estavam ali dentro do curso. E teve vários temas importantes que a gente falou no curso, né? A gente falou sobre a questão da desigualdade salarial, que tem um dado aterrorizante, que falam, né, do Fórum Econômico Mundial, que vão demorar 5 gerações, 134 anos, para a gente ter uma equidade salarial. E me deu um pouco de angústia, porque eu não tenho esse tempo, né, para esperar, porque eu vou estar aposentada já, né, daqui 134 anos. Então, e a gente falou sobre isso, a gente falou sobre a diversidade dentro das empresas, né? Isso acontece não só dentro de empresas, mas também isso acontece dentro do setor privado, do público, dentro do terceiro setor, que era o público que estava fazendo o curso. Então, isso era uma coisa em comum que atravessava todas as nossas feminilidades. E eu fiquei olhando aquilo, e a gente falava sobre o teto de vidro para algumas mulheres, principalmente as mulheres brancas, que a gente chegava no posto de liderança, mas sempre em situações mais críticas, quando tinha feito alguma grande crise, e daí para mobilizar a imagem da empresa, coloca uma pessoa na liderança extremamente capaz, uma mulher extremamente capaz, mas normalmente vem nesses lugares de crise, e também com astros, né, coisas ao redor muito fragilizados para conseguir fazer um trabalho relevante. E para as mulheres negras tem o teto de aço, que a gente fala, né, que não existe muito pouco essas possibilidades de entrar numa posição de liderança, principalmente no setor privado. Então eu comecei a perceber isso, e mais com esses dados, eu falei, gente, ferrou, o que a gente vai fazer? O que a gente, num curso de liderança, a gente vai se movimentar para fazer isso. Então, como eu tenho essa alma de empreendedora social, eu olho para situações, eu vejo as lacunas, e eu começo já a minha cabeça a trabalhar em sistema complexo para entender como é que a gente vai cobrir essa lacuna, o que a gente vai começar a construir agora para que não precise demorar 5 gerações. Então, foi aí que eu comecei a perguntar, porque, né, eu sou essa pessoa que eu saio perguntando para todo mundo. Fui perguntando para as pessoas do curso, né, como é que você se fala sobre dinheiro? Como é que é a tua remuneração? Né? E algumas pessoas eu sentia que mudava meio de assunto, outras falavam assim, como é que a gente vai, né? Como é que a gente a gente não está falando sobre como, por exemplo, fazer uma proposta de trabalho, quanto a gente pode cobrar pelo nosso trabalho. Eu falei, nossa, eu queria muito saber como é que a gente poderia, estando num curso desse, que tem uma baita visibilidade, né, e um conteúdo e credibilidade grande, como é que a gente pode também se impulsionar financeiramente? E daí, esse bichinho me picou e ficou lá na minha cabeça, e eu fui desenvolvendo. E daí eu tive mais uma grande sorte, que é a minha mentora, a Ariadne Ribeiro, que é uma mulher trans que trabalha na UNAIDS, e que foi dar um curso de metodologias de teorias feministas para a gente fazer a nossa pesquisa. E daí foi aí que eu enraizei nesse tema. Eu falei, olha, o meu trabalho de vida, né, é criar diálogos. Eu gosto de conversar sobre coisas e principalmente acabar com sistemas de opressão. E a desigualdade de gênero, ele é baseado no sistema de opressão. Então, como é que eu posso juntar esses dois? Então, eu desenvolvi essa metodologia, que eu estou chamando de Conversas Corajosas. Esse projeto foi sobre como mulheres na liderança cobram pelos seus trabalhos. E daí eu fiz uma pesquisa com o grupo de mulheres, que 90% respondeu, fazendo perguntas tanto socioeconômicas, tinham algumas mães para entender o recorte da maternidade também, como isso impacta na carreira,
a questão de localidade dentro do Brasil, então, porque a gente tinha de várias regiões do Brasil, se era do setor público, privado, terceiro setor, o lugar onde elas trabalhavam era a renda principal, se tinham rendas extras, se elas eram as provedoras da família, se quantas pessoas moravam com elas, se elas eram responsáveis pela renda da família. Então, foram várias perguntas, e eu acho que a cereja do bolo dessa metodologia, que foi entender porque a gente tem culturalmente, no Brasil, porque foi onde que eu pesquisei, a gente tem uma dificuldade de falar sobre dinheiro, né? Então, isso é um tabuzão social que a gente tem. E esse era até um dos desafios que eu tinha, né? Tipo, será que elas vão querer falar sobre dinheiro em um grupo? E daí, e sim, elas super apoiaram o projeto, né? Esse projeto, e a gente começou a entender quais são os estigmas internalizados que fazem com que também a gente também não consiga cobrar o valor que a gente acha justo. Então, vamos falar sobre isso. Mas, assim, a gente se fala muito sobre espaços de segurança, ou espaços mais seguros, que é o termo mais correto, né? Porque não existe espaço de segurança total. Existem espaços mais seguros, que se cria isso a partir de acordos, a partir de confidencialidade, onde que a gente consegue, principalmente, né, ter uma questão de respeito recíproco. Então, tem como formatar isso. Mas, normalmente, quando a gente cria espaços de segurança ou mais seguros, não necessariamente a gente tem coisas propositivas onde que a gente olha daqui para o futuro. Para a gente olhar daqui para o futuro, a gente precisa uma combinação de espaços mais seguros com espaços corajosos. E os espaços corajosos de falar o que a gente faz para a gente diminuir essa desigualdade de remuneração. Então, fiz essa pesquisa, tive vários dados interessantes, e depois a gente criou um espaço de 2 horas, onde 3 pessoas que eu convidei do grupo, inclusive a minha mentora, para contarem durante 5 minutos quais foram as estratégias que elas criaram para estarem na posição de liderança que elas estão e serem remuneradas de uma forma justa. E foram grandes aprendizados, foi muito lindo. E depois eu abri para mostrar os resultados da nossa, que todo mundo estava muito curiosa para entender, né, fazer os resultados. E depois a gente trocou entre a gente. E eu acho que um dos dados mais surpreendentes foi a questão de como as mulheres que se tornaram mães aumentaram a sua remuneração, tanto do empreendedorismo quanto dentro do setor público-privado, dentro de uma carreira mais de público-privado. Isso para mim, foi um choque. E a gente ficou com mais perguntas. E eu gosto, porque quando a gente entra num espaço de coragem, a gente vai sair com alguns insights, mas não necessariamente a gente vai sair com todas as respostas. Mas talvez a gente saia de lá com as perguntas mais afiadas. Por que a gente realmente precisa perguntar? O que a gente precisa realmente questionar e refletir para mudar essa realidade de desigualdade salarial que a gente vive e não demorar 5 gerações. Então, foi esse o projeto, né? Então, depois eu apresentei, teve uma apresentação, mas esse foi o projeto. Então, eu criei essa metodologia de um mapeamento de um grupo de pessoas, esse espaço corajoso para troca, onde o conhecimento está dentro, a gente não precisa de nenhuma especialista. Nós somos as especialistas, que a gente vive isso o tempo todo. E, a partir disso, coisas propositivas de troca de conhecimento mesmo, né, de saberes, troca de saberes, e como que a gente pode criar as nossas próprias estratégias para burlar esse sistema de opressão em relação a essa desigualdade salarial. Então, isso foi muito rico, né? Então, esse é o projeto, né? Essa é a metodologia. Posso, Cá? Rê, te ouvindo, me vem muito a realidade dentro das organizações que a gente está bastante próximo, e é interessante porque nos últimos
talvez 2 anos, a gente tem feito muitos programas de mentoria feminina para liderança e etc. E uma das coisas que a gente bate muito na tecla é que, né, que falam, tem que desenvolver e preparar a mulher para a liderança, porque o homem já vem pronto, né? Então, assim, por que tem que preparar a mulher, né? Então, não é preparar ela para a liderança, é o que está barrando ela de chegar nesse espaço, né? Porque naturalmente um homem se pressupõe que ele pode chegar sem nenhum preparo, sem nenhuma mentoria, sem nada, né? Então é muito interessante enxergar isso dentro das organizações. E eu fiquei pensando aqui, né? Por que será que é um tabu falar de dinheiro, né? E acho que tem muito a ver com manter esses lugares de poder, esse desequilíbrio econômico, né? E por aí vai. A gente podia filosofar um monte aqui, mas para aproveitar você e o seu estudo, que eu acho que é super rico, queria que você trouxesse um pouquinho assim, bom, qual que é esse cenário hoje no Brasil, né? Qual que é a nossa realidade, muito embora a gente tenha a lei de transparência salarial, né? E aí você já linkar com isso e trazendo esses insights do que o estudo trouxe, né? Das coisas que a gente pode aprender com isso, porque eu queria muito, né, que as organizações que aqui estão nos ouvindo pudessem pensar a respeito disso e ver como na prática a gente pode transformar essa lei, não porque é lei, mas porque sim, as mulheres desempenham papéis importantes na liderança e elas devem ser remuneradas iguais a um homem que estivesse nesse mesmo lugar. Então, com certeza. Eu acho que dados é sempre bom para a gente saber sobre o que a gente está, dar o contexto sobre o que a gente está falando, né? Então, a gente tem uma lei, Sarah, tem um relatório brasileiro que está desde 2023, que faz um mapeamento das organizações e empresas que estão, né, que tem, eles se propõem a fazer tem a lei de transparência salarial, então eles se propõem a mostrar esses números, e assim, esse é o primeiro, normalmente a gente precisa de uma lei para que as empresas se comprometam, porque isso acaba tendo um impacto, né, em várias instâncias dentro de uma empresa, para além da diversidade que a gente já sabe que quanto mais diversa uma empresa, melhor é para os resultados de uma empresa isso. Mas isso não for suficiente, a gente tem leis que asseguram os direitos humanos, né? Então, que a equidade de gênero é um dos recortes. Então, vamos para dados, né? Então, a gente tem um longo caminho pela frente, né? A gente tem uma desigualdade salarial, então tem o IBGE de 2024, que fala que as mulheres representam 53% da força de trabalho. Só que as mulheres, elas ganham 19,4% a menos do que os homens nas empresas. Então, e cargo de dirigentes, né, quando a gente está falando de gerentes, essa desigualdade chega a 25%. Então, quando a gente vai analisando as interseccionalidades, né, então são os atravessamentos das existências das pessoas, a gente vai aumentando essas desigualdades. Então, se a gente faz a intersecção de raça, as mulheres negras, elas recebem 48% a menos do que os homens brancos. Então, para exercer os mesmos cargos, tá? Então, e daí a gente vai ouvindo em relação aos diferentes estados, né? Então, as maiores desigualdades estão no estado de Espírito Santo, onde que as mulheres recebem 35% a menos que os homens. Daí tem Paraná, que é 66%, Mato Grosso do Sul, 67%. E, no entanto, por exemplo, o estado do Piauí é o que tem maior paridade entre mulheres e homens. Então, é bom falar né, para a gente conseguir seguir exemplos. Então, que tem representando 6%, né, de diferença entre os salários de homens e mulheres. Então, nesse relatório, ele registrou que 51% das empresas possuem planos de cargos e salários. Apenas 51%. Então, isso é pouco, né? Só que 38% eles adotam políticas de promoção de mulheres em cargos de direção e gerência. Então, 32% tem contratação de mulheres, de apoio de contratação de mulheres, porque precisa de um incentivo financeiro,
precisa de um orçamento para fazer isso. E precisa direcionar. É uma escolha intencional, não é por um acaso. E quando a gente... E tem 24% que incentiva a contratação de mulheres negras. Mas só 20% possui política de incentivo à contratação de mulheres LGBTQIA+. E 23% incentivam o ingresso de mulheres com deficiência, e apenas 5% tem programas específicos à contratação de mulheres vítimas de violência. Então, e daí a gente vai falar sobre a questão de licença de maternidade e paternidade, né? Que esse é um outro tópico que vocês podem me chamar para falar, porque eu amo falar sobre isso. Aumenta, estender esse lugar da ética do cuidado, né? A gente falar sobre a ética do cuidado para estender esse cuidado entre os genitores, né? Entre a parentalidade. Mas apenas 17% das empresas falaram que tiveram políticas com licença de maternidade e paternidade estendida. E só 21% com auxílio à creche, que é o que possibilita, né, mães, por exemplo, poderem exercer esse papel de promoção, né, de equidade, de conseguir trabalhar e exercer esse papel ativo produtivo que ela gosta de grande parte das mulheres gostam de fazer quando remunerados, né, trabalhos remunerados. Porque tem todo o trabalho não remunerado que acontece, provavelmente, dentro de casa, que são 9 horas a mais. Então, são esses dados do Brasil. Então, a gente chega nesse dado. Então, tem muita coisa para ser feita, né? E a gente tem bons exemplos, né, de empresas, né? Eu acho que o Piauí é um bom estado que a gente pode investigar ainda mais a fundo. O que eles estão fazendo de tão interessante que eles estão conseguindo fazer de fato e qual que é o impacto que isso está tendo? Então, acho que temos caminhos. Calma. Qual que é o impacto, né? Porque tem uma pesquisa também, não é? Quando o dinheiro está na mão da mulher, da casa, não tem um negócio assim? Bom, mas eu fiz muitas anotações, Renata. Estou assim, não sei nem para onde ir. Mas queria saber, a gente tem 8 minutos só também, tá? Só para dar pensar em uma resposta curta. Porque eu imagino que é um assunto que dá para ir para tudo quanto é lado, que é... Então, assim, dos aprendizados todos que você teve aí, tudo que você... todos esses números que você trouxe, é muito pouco que está sendo feito ainda, né? A impressão é essa, que tem muito espaço de melhora, né? E eu fiz a conta aqui, daqui a 134 anos, é 2159, galera. Então, assim, não dá. Então, tentando acelerar esse passo. E o que a gente consegue fazer nós, né? Imagina assim, nós mulheres dentro de empresas, que é quem está interessado em mudar essa situação, né? Infelizmente. Eu acho que tem vários... O que eu aprendi, né, fazendo esse projeto, essa pesquisa, foi que nós, mulheres, e todas as pessoas que se identificam como mulheres, precisamos sentar num espaço mais seguro para conversar sobre dinheiro. Isso quer dizer assim, miga, quanto que você ganha? Eu quero fazer esse projeto, quanto que você está fazendo? Então, fazer uma pesquisa de mercado, eu perguntei para várias pessoas, inclusive para a Fabi, em relação a... Como é que você faz a remuneração, né? Vocês cobram, fazem um orçamento. E eu fui perguntando isso para várias pessoas, foi muito legal, porque a gente abriu um portal meio que secreto, e daí agora eu e essas minhas amigas que eu perguntei, a gente fala sobre isso, e fala, nossa, amiga, eu consegui cobrar uma consultoria que foi um preço nunca não tinha cobrado. Então, essas coisas vão abrindo um lugar de muito confiança, que a gente tem um tecido que a gente não está soltando a mão de ninguém. Então, nós, mulheres e pessoas que se identificam como mulheres ou estão dentro de uma minoria de desigualdade salarial, a gente precisa criar um espaço para a gente falar quais são as nossas estratégias, né? Isso entra muito a questão de sororidade, né? Que a gente está trabalhando uma para impulsionar a outra. E a gente precisa criar aliados, né? Porque apesar de a gente representar mais do que 50% da força de trabalho,
a gente não está onde está a caneta para tomar o poder. Mas quem está com a caneta precisa fortalecer a contratação de serviços voltados para mulheres e da população LGBTQIA+. Então, assim, tem que estar nos critérios. Porque existem critérios ocultos que são feitos, né, que então são acordos invisíveis, que são feitos para beneficiar pessoas que a gente conhece. E quando se vive numa bolha, onde que grande parte da liderança são homens, em grande maioria homens brancos, nada contra, tem seu mérito. Mas, assim, a gente sabe que qualificação é muito similar. Então, nós mulheres, a gente precisa realmente ter mais, entender o que breca a gente, o que dá freio de mão da gente ter medo de cobrar o que a gente acha justo pelo nosso conhecimento, e não é só pelo tempo. É todo o tempo, é tudo o que a gente dedicou de conhecimento e o que a gente fez de conexões para ter o entendimento que a gente tem sobre o nosso conhecimento. Saber negociar, mas sabendo o que não é negociável. Né? Então, isso é uma das coisas importantes. Então, se você faz parte da comunidade LGBTQIA+, e você está percebendo que você está sendo chamado para um evento que vai ser, como é que eu vou copiar o nome aqui? Tokenismo? É tokenismo, né? Tokenismo, se for para tokenismo, que você saiba cobrar 30% a mais para isso, porque o evento vai se beneficiar com a sua diversidade ali, né? Ninguém está te fazendo um favor, né? Para você tem um conhecimento válido que você pode, porque você percebe isso, você vai lá e consegue. E outra coisa, né, que foi dividido nesse grupo, né, de conversa, nesse espaço de coragem mesmo, de falar, que é a gente define o nosso próprio preço. Ninguém vem falar, olha, eu tenho um orçamento X, então eu vou te pagar isso. Não, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu tenho para colocar na mesa e contribuir. Então eu dou o meu preço, eu posso negociar. Mas assim, não venha me dar o meu preço. Eu sei o meu valor, minha precificação. Eu sei o que custa ter o conhecimento que eu tenho e pagar as estruturas no qual eu estou inserida. Então, isso é muito importante, porque tem um medo, eu preciso desse dinheiro, né? Mas, assim, é também saber ultrapassar essas barreiras e se conectar. Falar, olha, tenho essa apresentação, né, para o mês das mulheres e, amigas, por favor, vocês divulguem para as empresas que você conhece. Eu fiz isso recentemente, né? Então, vamos divulgar esse tipo de conhecimento e as amigas se ajudando em diferentes lugares. E também tem um lugar que foi de grande aprendizado para mim, em relação, né, o que a gente precisa de espaços de mais segurança, né, de coragem para falar o que a gente precisa também, para conseguir. E saber chamar as profissionais, a gente ter o grupo do charuto, ou o grupo de golfe, onde que a gente possa falar, putz, eu estou desenvolvendo isso, que legal, né? E fazer esse network mais relaxadão, sem estar dentro, né, de um evento de networking, mas esse lugar mais relaxadão e deixar isso mais normalizado também entre a gente, que eu posso pedir, né? Eu não estou querendo competir com você, a gente vai construir junto, vamos, né, usar o meu capital social, o teu capital social para a gente se alavancar, porque a gente não tem mais tempo, e a gente não tem tempo para ficar com medo, né? Eu acho que o patriarcado, ele coloca um pouco, vamos criar rivalidade entre as mulheres, mas isso no privado, na casa dos homens, no grupo de charuto, no grupo de golfe, isso é feito com a maior naturalidade. E, na verdade, por que a gente não pode fazer a mesma coisa, né? Então, assim, vamos falar sobre dinheiro, vamos falar com... eu estou precisando, né? Eu preciso disso, né? Eu preciso estruturar, se eu puder ganhar mais, e daí esse último ensinamento, porque faltam 30 segundos, que eu acho que é muito interessante, que me deu um aha moment, assim, que mulher, quando ela recebe mais, o dinheiro nunca para nela. E isso faz a maior transformação social que a gente possa imaginar. Porque mulher ganhando mais beneficia todo mundo.
que está ao redor dela, consegue pagar curso do sobrinho, de inglês para o sobrinho, tratamento de câncer, de não sei quem, comprar uma casa para receber amigos, parentes e tudo mais, nunca para nela o dinheiro. Então ela se alavanca, mas ela alavanca todo mundo. E isso é a pérola, gente. É isso. A gente é a forma da gente. A Oprah falou isso, né? A Grazi Mendes, que eu carinhosamente chamo de prima, que é uma grande amiga, que ela fala: a gente ser bem remunerada é a possibilidade da gente poder amar mais. E isso faz com que a gente precisa ser mais remunerada. A gente precisa aprender a falar sobre dinheiro e fazer pedir uma remuneração justa, tanto dentro de uma empresa quanto para um projeto. Então a gente precisa falar mais disso. E a gente precisa criar coragem junta para a gente poder sair falando e dividir conhecimento, né? Essa sabedoria. Então não precisa criar mais roda, não. A gente só precisa dividir conhecimento. Fabi, a gente tem que terminar. Vou deixar você falar mais um pouquinho, que a chefa sempre fecha com tudo. Mas, Renata, sério, que Deus, é destruindo tabus, entendeu? Destruindo com muito carinho, mas destruindo. E eu tô aqui para falar sobre dinheiro com quem quiser, hein? Só me escrever. Fala, chefa, termina. Tamo junto. Tamo! Eu queria agradecer a Rê por trazer, né, sempre reflexões e sempre provocações de uma maneira muito saudável, muito importante, né, assuntos que têm que ser falados. Então, acho que falar da remuneração é um dos pontos muito importantes que envolvem todas as questões de gênero, né? A gente, quando trabalha dentro das organizações, a gente fala da complexidade que é, né, a temática de gênero. Hoje a gente sabe que as mulheres e mulheres negras passam muito mais tempo estudando e se formando do que homens em geral, e ainda assim, né, ou seja, as qualificações são melhores, e ainda assim a gente tem dificuldade de se vender, de se impor, de dar o nosso valor, etc. Então, acho que são discussões muito importantes para a gente pensar. Só para terminar, Rezinha, existe algum lugar que as pessoas podem ter acesso a tudo isso que você disse? Eu ainda não divulguei essa pesquisa, mas eu vou divulgar em março. Em março, no mês das mulheres, esse vai ser algumas pérolas que eu vou divulgar. A pesquisa foi feita internamente, né? Então tem algumas coisas que eu vou deixar privada, porque está dentro desse espaço de segurança e de coragem, principalmente nomes e tudo mais. Mas eu vou divulgar esse material e também, né? Eu estou implementando essa metodologia em outros lugares também, né? Dentro do grupo. Então, você fez esse com o pessoal do curso da Columbia, mas eu queria fazer isso na minha empresa, ou no meu grupo de amigas psicólogas. Pode me chamar que eu faço. A gente faz isso porque daí a gente vai entendendo, mapeando os nossos estigmas, porque realmente esse sistema é complexo para a gente. É muito grande, é complexo para eu fazer isso sozinha. Mas quando a gente também entende os nossos estigmas, o que está bloqueando, o que a gente está com freio de mão para mudar essa realidade, a gente tem mais autonomia e poder para mudar. Então, é uma investigação, é autoconhecimento, é transformação social. Então, por meio do dinheiro, né? Da conversa do dinheiro. Incrível. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez. Quem está ouvindo depois de março, já podem procurar. A gente vai depois colocar... Vai no ar em março esse bate-papo, interromper rapidinho. Então, vai ser março, já é março. Não, mas vai que tem um atrasil do que está ouvindo os bate-papos lá em novembro. Todos os links estão aqui embaixo. Corre atrás. E para o pessoal que está fazendo as mentorias femininas, olha só que oportunidade da gente colocar isso dentro desses debates. Rê, mais uma vez, muito obrigada por trazer um tema tão importante, com um carinho enorme, né, com esse olhar tão generoso. Você sabe que a casa é sua e a gente fica muito feliz cada vez que você pousa por aqui. Muito obrigada pelo tempo, pelo espaço, pela generosidade, pela troca e pela construção desse mundo melhor que a gente acredita. Um beijo enorme. Beijo!